exercício aí de campo elétrico, tá? No qual é um exercício que vai cobrar da gente alguns conhecimentos a mais em áreas que são além da física, no caso da matemática, tá? E alguns conhecimentos que a gente tem que ter que vem lá do ensino médio, quando a gente do primeiro ano, né, que é a soma de vetores, né? Então, no caso, é um bom exercício para estar trabalhando um conhecimento aí mais amplo na área, né? Além de trabalhar o conceito de campo elétrico. Então, seguinte, pessoal, ele fala assim, ó, P26, determine a intensidade, né? Ele quer que você determine a intensidade, que é o módulo, né? Que é um vetor, e ele possui intensidade, ele vai, se é um vetor, possui direção e sentido. Tá? Então, direção, né, pode ser horizontal ou vertical, sentido da esquerda para a direita, descendente ou ascendente, né, de cima para baixo, de baixo para cima. Ele quer isso aí do vetor campo elétrico resultante em P, nos casos A e B. Então, ele quer, eu só coloquei o caso A, né, que é o caso A aqui. Ele quer o vetor campo elétrico aqui nesse ponto, né, resultante, né, no caso, ó, quando ele fala resultante, campo elétrico resultante. Com certeza vai ter mais vetores aí, você vai ter que fazer uma soma de vetores e encontrar o vetor resultante, tá? Então ele fala, admita em cada caso que Q igual a 10 a menos 6 coulombs e D igual a 0,3. O meio é o vácuo, cuja constante é K igual a 9 vezes 10 na nona, Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Beleza. Então vamos fazer a análise aqui. Seguinte, se observar a distância, aqui tem duas cargas, uma carga, as duas são positivas, e aqui nós temos um ponto P. Se você observar, ele diz que isso aqui daqui para cá é D, daqui para cá é D, daqui para cá é D, né? Nós temos essa informação vai ser bem importante para a gente. Vamos só fazer o seguinte, vamos desenhar os vetores no ponto P do campo elétrico. Olha, se a carga é positiva, vetor, né, de uma carga, vetor campo elétrico de uma carga positiva, lembra lá como é que é esse vetor, né? As linhas é o que? Saindo, né? São linhas de afastamento, né? Então, as linhas de campo estão saindo aqui da carga, de modo que ela vai seguir essa reta aqui, esse vetor vai estar para onde aqui em P? Vai estar aqui, ó, seguindo o sentido de afastamento desse vetor campo elétrico de Q, beleza? Tá. E essa outra carga também aplica, ela interage com esse ponto P? Sim, ela produz um campo ao seu redor, de modo que esse campo também é de afastamento, ele vai seguir essa direção aqui. Eita, ficou torto, deixa eu dar uma arrumada aqui, peraí. Vamos lá de novo, hein? Esse vetor aqui. Beleza, aí eu vou chamar um vetor de, eu vou chamar de E1, e vou chamar esse aqui de campo elétrico, vetor campo elétrico E2. Só que ele quer isso? Não, ele quer o vetor resultante. Então a soma desses dois vai dar um vetor resultante, tá? Que no caso é um vetor assim, ó. Vamos desenhar. Como é que a gente faz esse desenho? Seguinte, você pode transferir este vetor, né? Esse aqui para lá, ou seja, ele ficaria assim, no caso. E esse outro para cá. No encontro entre esses dois, você traça um ponto aqui, ó, bem aqui, tá? Que vai ser o vetor resultante, ou seja, tem um vetor resultante nesse sentido aqui. Eu sei o que? A direção e o sentido por eu fazer essa a regra, né, da soma de vetores para a gente saber a direção, ou seja, a regra do paralelogramo, né? Eu desenho ele, as partes dele do outro lado, formo uma espécie de um paralelogramo aqui e pego a diagonal maior e produzo o vetor. Então isso aqui é o vetor resultante, é R. É R, tá? Só que eu só tenho a direção e sentido, né? Porque então eu vou falar aqui, ó, vetor resultante será, né, a sua direção. Direção. O que? Direção é vertical. Aí eu coloco aqui sentido. Qual é o sentido? Sentido desse vetor vai ser sentido ascendente ou de baixo para cima. Eu vou colocar ascendente.
mas você pode colocar de baixo para ascendente. Beleza? Tá. O que está faltando? É um módulo. Aí que vai pegar. A gente tem que calcular um módulo desse vetor. E aí? Como é que eu calculo isso? Aí é o seguinte, por isso que veio essa regrinha aqui, ó, tá? O que acontece? Se você observar, naquele triângulo ali, eu formei, se observar nessa parte aqui, ó, que eu vou circular ela, só tem essa cor aqui, eu vou marcar, né? Não vou circular mesmo, não vou marcar não, vou circular. Beleza, eu vou marcar ela aqui, essa região aqui, vou marcar isso aqui. E vou desenhar aqui novamente. Presta atenção nisso aqui. Seguinte, eu tenho esse ponto aqui, P, e eu tenho dois vetores, né? Este vetor aqui e este outro para cá, né? Eu tenho que somar esses dois vetores, não tem? Tem, para achar o módulo dele. O que acontece? Se você observar, aquele triângulo ali embaixo, tem todos os lados iguais. Que tipo de triângulo é esse? Esse é um triângulo equilátero. Então eu vou anotar aqui, ó. Porque se todos os lados são iguais... Oh, rapaz. Vou apagar isso aqui de novo. Se todos os lados são iguais, isso aqui é um triângulo equilátero. Então eu vou anotar aqui, isso aqui é equilátero. Triângulo equilátero. Qual é a característica do triângulo equilátero? É que todos os seus ângulos internos são 60, tá? Então, característica, ângulos internos igual a 60 graus, beleza? 60 graus, ou seja, tá vendo aqui? Aqui é 60. Então, se isso aqui é essa região é essa aqui, ó, embaixo, 60 graus. Logo, isso aqui também é 60, porque isso aqui é opostos pelo vértice, né? Então, isso aqui é 60. Então, entre esses dois vetores, tanto E1, né? No caso ali, tanto E1 quanto E2, o que acontece? O ângulo entre eles é 60 e existe um caso em que eu calculo uma fórmulazinha para quando eu tenho vetores em ângulo 60, somar e obter essa resultante aqui, que no caso é o ER, que eu quero o módulo dela, né? Então o que acontece? Eu desenhei o caso de soma. Se eu tivesse vetores, né, que eu somasse de forma que eles tivessem sentidos opostos, eu subtraio, né? No caso aqui, ó, tá aqui o desenho, eu subtraio. Se eu tiver vetores que estão no mesmo sentido, eu somo para achar a resultante. A força resultante é a soma, né? Então esse vetor resultante de força é a soma. F é só para representar, é um vetor modo força, F de força. Aqui no caso o meu é de campo elétrico, é de campo. Pode ser ER aqui também. Aí seria ER igual a E1 mais E2, tá? Aqui, quando eu tenho vetores, né, no caso em 90 graus, a resultante é assim. É um Pitágoras, no caso aqui, tá? Vai ser a raiz do quadrado da soma dos dois vetores. E aqui você tem o caso quando o ângulo é diferente de 90. Pode ser 60 ou 120, um ângulo maior, mas diferente de 90. No caso, eu uso essa fórmula aqui. Que fórmula é essa? Essa é a fórmula da lei dos senos, tá? Então, nesse caso, eu vou ter que aplicar esta fórmula aí, tá? Para poder calcular o módulo, nesse caso aqui, é essa fórmula que eu vou aplicar. Então, como é que fica? Vamos lá agora. Seguinte, eu vou pegar e usar essa fórmula, nesse caso aqui. Então, copio aqui, chego aqui. Então, esse vetor ER vai ser, ó,
r ao quadrado, então seria r ao quadrado é igual a E1 ao quadrado mais, olha lá de novo, E2 ao quadrado mais 2 vezes E1 vezes E2, tudo isso multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. Qual ângulo? 60, cosseno de 60. Beleza, agora vamos continuar. Meu vetor resultante do campo elétrico, o modo dele vai ser R ao quadrado, vai ser igual a E1. Qual é o E1? Aí a gente tem que calcular. Vamos aqui, ó. E1. Quem é E1? E1 vai ser igual. A gente sabe que a forma do campo elétrico é K vezes a carga sobre a distância ao quadrado. Deixa eu desenhar isso melhor para vocês. K vezes a carga sobre a distância ao quadrado. Ok. Então vamos lá. Ele falou, o K é quanto? 9 vezes 10 a nona. O Q é quanto? O Q é 10 a menos 6. Então, escreva aqui. 10 a menos 6. E o D é quanto? O D é 0,3, né? 0,3 que ele falou lá em cima, ó. 0,3 metros. Então, seria 0,3 ao quadrado. Olha, eu prefiro escrever 0,3 ao quadrado 3 vezes 10 a menos 1 em notação científica, tá? Que é até melhor, tá? Vamos trabalhar com notação científica. 0,3, tá? É a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1. Só que não é a distância, só que essa distância tem que ser ao quadrado, tá? O que eu fiz? 0,3 eu converti para notação científica. Muito melhor para trabalhar assim. Aí você vem, E1 vai ser igual, né? A 9 vezes, aqui é 9 fica, né? O 9 fica aqui, eu multiplico as bases de 10. 10 a nona com 10 a menos 3, vai ficar 10 a 3, né? 10 a terceira. Lá embaixo, fica quanto? Fica 3 ao quadrado, 9. Vezes 10 a menos 1 com 2, né? Esse 2 multiplica com menos 1, fica 10 a menos 2. Beleza? Beleza, continuo. Esse 9 eu corto com esse 9, né? Então, eles estão dividindo, né? No caso. Então, eu posso simplificar de modo que fica 10 a terceira com 10 a menos 2. Dá quanto? Aí eu vou fazer, né? Como é que eu faço isso? Conserva a primeira, né? Não conserva a primeira, não. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, fica 10 a terceira menos 2. Vai ter o jogo de sinal, logo eu descubro que o E1 vai ser igual a quanto? A 10 a quinta newtons por coulomb. Beleza. 10 a quinta newtons por coulomb. Posso jogar ali na forma? Posso. Tá? Grava esse valor, deixa aqui guardado, esse é o E1. Tá? Então, eu posso jogar aqui, ó. 10 a quinta. Não é 10 a quinta, só que o quê? Não é ao quadrado? Então, eleva ao quadrado aqui. Beleza? Mais o E2, tem que calcular E2. E2 vai ser igual a quanto? E2 vai ser o K, né? Vezes a constante. Ó, se você olhar, a carga não é a mesma, o Q não é igual, os dois Qs não são iguais, então o módulo de E2 vai ser o mesmo de E1. Só muda mesmo o que? A direção e o sentido. Então E2, tá? É igual a E1, que vai ser 10 a quinta. Tá? Newtons por coulomb. Então vem aqui e jogo de novo. 10 a quinta ao quadrado. Porque o E2 é que é 10 a quinta, só que é isso elevado ao quadrado. Mais, opa, esse mais saiu errado aqui. Mais lei dos senos, né? Mais 2 vezes E1, que é 10 a quinta, E2 de novo, multiplica 10 a quinta, e cosseno de 60. Por isso é bom você saber aquela tabelinha. Cosseno de 60, 1 sobre 2, tá? Beleza. Agora o que eu faço? Continuo. É R ao quadrado. Aí o que a gente tem? Isso aqui vai dar 10 a 10. 2, 5 vezes 2, 10, tá? De novo aqui 10 a 10.
mais. O que eu faço aqui? Conservo a base. O 2 aqui pode simplificar com esse 2? Pode, porque isso aqui está um mais aqui, aqui é tudo multiplicação, tá? Então eu posso simplificar o 2 com 2 ali, ó. Cortei, tá? Eita, professor, que rabisco é esse? Vamos lá de novo, cortei demais ali, mas é só para dizer que eu cortei mesmo. Então continua. Aí ficou quanto? 10 a quinta com 10 a quinta. Conserva a base, somos expoentes, vai ficar 10 a 10. Ok, aí você vem aqui, R, vetor campo elétrico resultante ao quadrado, né? É igual. O que eu faço com esses 3 10 a 10 aqui? Somo, né? Se eu somar 10 a 10 com 10 a 10, eu vou ter 3 vezes 10 a 10. De modo que, o que eu faço para tirar esse quadrado? Porque eu quero o campo elétrico resultante, não ele ao quadrado. Eu quero ele só sem o quadrado, né? Então eu coloco a raiz dos dois lados. De modo que eu vou obter o seguinte. Eu vou chegar nisso aqui, que o meu é R, de modo que essa raiz, né, vai acabar o quê? Cortando com o quadrado, né? Então some, fica ER, então ER vai ser igual, né, a raiz de 3 não tem, então deixo raiz aqui. Quem que vai sair da raiz? Vai acabar saindo 10 a 10. Por que eu faço aqui? Aqui como se tivesse um 2 aqui dentro, né? 2. Então é 10 dividido por 2, que vai dar 10 a quinta. Então vai ficar 10 a quinta, raiz de 3, né? Newtons, o resultado é esse, newtons por coulomb. Aí no caso, se você quiser abrir essa raiz, tanto faz, mas geralmente o resultado, tá? A gente deixa assim, tá? Então fica raiz de 3. No caso, for uma prova da UNB, no caso, ele vai falar para que considerando que a raiz é igual a raiz 1,7, o valor, né? Aí você pode mexer. Ou no caso, desconsiderando a raiz, divida o resultado por raiz de 3, né? Aí some a raiz de 3 e fica o 10 a quinta. Mas no caso a resposta é essa. Então a resposta é o quê? É o módulo. A gente encontrou o módulo, tá? Então o módulo é 10 a quinta, raiz de 3 newtons por coulomb, direção, né, vertical, tá? Sentido ascendente. Então tá aí o que o exercício pediu pra gente, tá? Tá tudo resolvido nessa questão. Então, aprenda, tá? Lembre daquela tabelinha dos senos e do cossenos, tá? Para você saber qual é o valor dos cossenos mais importantes aí, que é 30, 60, tá? Cosseno e seno, tá? Então é isso. Tá aí e a gente se vê na próxima. Bons estudos. Tchau, tchau.